meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O motor rotativo é uma das variedades de motores térmicos de combustão interna. O primeiro motor rotativo, cujo princípio de funcionamento difere radicalmente do motor de combustão interna tradicional, surgiu no século XIX. Sua peculiaridade é o uso não do movimento recíproco, como no motor de combustão interna clássico, mas da rotação em uma caixa oval, especial de um rotor de 3 lados. Esse esquema foi usado nos primeiros motores a vapor a pistão e deu impulso ao projeto e ao desenvolvimento ativo de motores a vapor rotativos. Com o motor a vapor rotativo, iniciou-se a história do motor de combustão interna do tipo rotativo. O esquema do motor de pistão rotativo clássico, motor Wankel, foi desenvolvido pela primeira vez no final da década de 1950, na empresa alemã NSU, cujos autores foram Felix Wankel e Walter Freud. Projeto do motor rotativo. Vamos dar uma olhada nas partes principais do RPM. Carcaça do motor, rotor, eixo de saída. Como qualquer outro motor de combustão interna, o motor Wankel tem uma carcaça que inclui a câmara de trabalho principal, em nosso caso, de formato oval. O formato da câmara de combustão oval se deve ao uso de um rotor de 3 lados. Suas faces em contato com as paredes da câmara de combustão oval formam circuitos fechados isolados. Nesses circuitos isolados, ocorrem todos os ciclos operacionais da câmara de combustão: admissão, compressão, ignição, escapamento. Esse arranjo possibilita a ausência de válvulas de admissão e escape. As portas de admissão e escape estão localizadas nas laterais da câmara de combustão e são conectadas diretamente aos sistemas de alimentação e escape. O próximo componente de um motor rotativo é o próprio rotor. O rotor desempenha a função dos pistões em um motor convencional. O rotor tem o formato de um triângulo com bordas externas arredondadas e bordas internas estendidas. As bordas arredondadas do rotor são necessárias para uma melhor vedação da câmara de combustão. A seleção no interior da borda é necessária para aumentar o volume da câmara de combustão, a combustão adequada da mistura de combustível e ar e o aumento da velocidade de rotação do rotor. Na parte superior de cada face e em suas laterais, há placas de metal, cuja tarefa é vedar a câmara de combustão, semelhante aos anéis de pistão de um motor de combustão interna clássico. Dentro do rotor, há dentes que giram o acionamento, que por sua vez gira o eixo de saída. Um motor clássico tem um virabrequim, enquanto no RPM o eixo de saída cumpre essa função. Os ressaltos de came semicirculares estão localizados no centro do eixo de saída. Os ressaltos do came são assimétricos em relação ao centro e estão claramente deslocados em relação ao centro do eixo. Há um rotor em cada saliência de came do eixo de saída. O movimento rotacional de cada rotor transmitido à aba do came faz com que o eixo de saída gire em torno de seu eixo. Isso, por sua vez, cria um torque no eixo de saída. Ciclos de operação do RPD. Vamos agora dar uma olhada mais de perto no princípio de operação do motor rotativo e nos processos de trabalho que ocorrem dentro dele. Assim como o motor clássico, o motor Wankel tem os mesmos ciclos de admissão, compressão, curso e exaustão. O início do ciclo de admissão ocorre quando uma das pontas do rotor passa pelo canal de admissão da carcaça do motor. Nesse ponto, uma mistura de combustível e ar, ou apenas ar, é puxada para dentro da câmara de combustão, que se expande gradualmente. Dependendo do layout do sistema de suprimento de combustível, à medida que o rotor continua a girar até o ponto em que o segundo vértice passa pelo duto de entrada, começa o curso de compressão da mistura de combustível e ar. A pressão da mistura, juntamente com o movimento do rotor, aumenta gradualmente e atinge seu pico no momento em que passa pela zona da vela de ignição. No momento da ignição, o curso do rotor é iniciado. Devido ao formato especial da câmara de combustão estendida ao longo da parede da carcaça, é aconselhável usar 2 velas de ignição. O uso de 2 velas de ignição possibilita a ignição da mistura de combustível e ar de forma rápida e uniforme. Isso garante uma propagação rápida, suave e uniforme da frente da chama. Um motor a pistão convencional, como alguns motores esportivos, também pode ter 2 velas de ignição. Mas o uso de 2 velas de ignição é essencial em uma tomada de força. A pressão do gás resultante gira o rotor no eixo excêntrico. Isso, por sua vez, produz torque no eixo de saída. À medida que a ponta do rotor se aproxima do duto de exaustão,
A pressão na câmara de combustão é suavemente reduzida. Girando por inércia, a ponta do rotor chega ao duto de escapamento, e o curso de escapamento começa. Os gases de escape entram no duto de escape, e assim que a ponta do rotor chega ao duto de admissão, o curso de admissão começa novamente. Sistema de alimentação e lubrificação. O motor rotativo não difere fundamentalmente do motor de combustão interna, clássico nos sistemas de ignição, fornecimento de combustível e resfriamento. Entretanto, o sistema de lubrificação tem suas próprias características especiais. Para lubrificar as peças móveis, o óleo é alimentado diretamente na câmara de combustão, por meio de um orifício especial. Portanto, ele queima junto com a mistura de combustível e ar, como em um motor de 2 tempos. Como qualquer projeto técnico, o motor rotativo tem suas vantagens e desvantagens. Vantagens do motor rotativo. Vantagens do motor rotativo. Com seu baixo peso e dimensões, o motor rotativo tem mais possibilidades de alcançar a distribuição correta do peso e melhorar o manuseio, além de tornar o veículo mais espaçoso no interior. Maior densidade de potência em comparação com os motores clássicos. Uma faixa de torque mais plana e mais ampla. Ausência de mecanismo de manivela, válvulas, molas, mecanismo de sincronização e, com isso, eixos de comando de válvulas, correia ou corrente de sincronização. Bom equilíbrio e suavidade da operação, de RPM, que pode ser comparada à operação de um 6 em linha. Menor tendência à detonação. A ausência de um mecanismo de manivela. E, consequentemente, a ausência da necessidade de converter o movimento recíproco dos pistões na rotação do virabrequim torna o RPM mais rotativo do que um motor convencional. Desvantagens. Desvantagens do motor rotativo. A necessidade de um mecanismo excêntrico para conectar o rotor e o eixo aumenta a pressão entre as peças em atrito. Isso, juntamente com a alta temperatura, aumenta o desgaste do motor. É por isso que há requisitos mais altos para a qualidade do óleo e os intervalos de troca de óleo. Desgaste rápido das vedações do rotor devido à pequena área de contato e à alta queda de pressão. Assim, o motor rotativo perde rapidamente sua eficiência e o desempenho ambiental se deteriora. The lenticular shape of the combustion chamber is much less efficient at dissipating heat than a spherical combustion chamber, which makes it prone to overheating. Low fuel economy at low and medium speeds compared to a conventional internal combustion engine. The rotary motor has very high requirements for the processing of parts and the qualification of personnel in the production of this type of engine. The need to add oil during the operating cycles of the RPM causes poor environmental performance. Currently, the greatest success in the production of rotary engines has been achieved by engineers of Mazda Corporation. The latest generation of their Wankel engine, called Renesis, has made a real breakthrough. They managed not only to solve the main problems of this type of internal combustion engine, such as increased fuel consumption and toxicity, but also to reduce oil consumption by 50%, thereby bringing environmental performance to Euro 4 standards. The new generation of Mazda RPMs can use both gasoline and hydrogen as fuel, which makes this motor interesting and promising for future use.